Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal da Casale IT. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como configurar a câmera no Raspberry Pi e aprender a fazer o uso básico dela. E o propósito, além de aprender isso, é que eu quero demonstrar também algumas partes envolvendo inteligência artificial, detecção de objetos. Então é um bom início começarmos aprendendo os comandos básicos somente de utilizar a câmera. Então aqui no meu setup eu vou usar a câmera do Raspberry Pi, a câmera módulo 3, que é essa que eu tenho instalado, e eu usarei um Raspberry Pi 4, de 4 GB. Eu tenho esse case que ele é bem conveniente porque ele já tem a parte da câmera. Então aqui eu tenho a câmera. Repare que a conexão é muito simples, basta conectar esse cabo aqui na câmera. Só preste atenção para onde estão as conexões, para não colocar o cabo do lado incorreto. E aí aqui no Raspberry Pi tem aqui uma marcação de câmera, então você coloca a outra parte do cabo. E aí, como eu disse, esse case é bastante conveniente, posso simplesmente colocá-lo aqui e ele ficará com a câmera diretamente. Repare que se você tiver o Raspberry Pi 5 ou um da linha 0, o conector na câmera ele é menor. Então você precisaria de um cabo correto, como por exemplo esse que eu tenho aqui, onde o conector da câmera é esse padrão maior, e aqui na parte de baixo ele é reduzido. Então, dependendo da versão do seu Raspberry Pi, você vai precisar de um modelo ou outro de câmera. E feito isso, então, o que nós temos que fazer na sequência é gravar o sistema operacional no SD card, que eu já tenho ele gravado aqui. E aí nós poderemos fazer o uso da câmera. Eu já mostrei em vídeos anteriores como fazer essa gravação, mas caso você não saiba, basta você usar o PyImager, como eu mostrarei agora. Aqui eu tenho o PyImager instalado, que você pode fazer o download diretamente lá do site do Raspberry Pi. E eu vou gravar a última versão. Então o meu device seria o Raspberry Pi 4. Aí o OS eu vou com esse último aqui, que é um port de Debian Bookworm para Raspberry Pi. Aí selecione o seu SD card ou storage, clique em Next e deixe ele fazer a gravação. Coloque no Raspberry Pi e faça a reinicialização dele para concluir a instalação. Então deixa eu fazer a ligação do meu Raspberry Pi e aí eu volto para nós fazermos os testes com a câmera. Eu fiz aqui o setup, basicamente eu coloquei um suporte aqui na câmera só para ele pegar uma outra parte aqui do meu escritório. E aí, um bom começo é olhar a documentação da câmera. Então, Raspberry Pi Documentation Accessories Camera HTML, você tem todos os detalhes e tipos de câmeras que o Raspberry Pi suporta e um monte de tutoriais e as informações sobre cada um dos modelos. Então, essa câmera módulo 3, por exemplo, ela tem 11,9 megapixels e ela usa um sensor da Sony. Então, uma câmera bem moderna, com foco motorizado. E aqui você pode ter então detalhes técnicos dela. Agora, para ter detalhes do software, aí existe a segunda página aqui em raspberrypi.com, Documentation Computers Camera Software.html. E aqui você tem os exemplos do software que vem nativo no Raspberry Pi, que seria esse RPiCam Apps, que é o que nós usaremos aqui. Então, recomendo, caso você queira saber mais, da leitura dessa documentação. Então aqui eu estou mostrando, né, o Raspberry Pi e abaixo tem aí ao lado tem a câmera. Então se eu minimizar essa janela, eu separei aqui então o console, então simplesmente abri o terminal e ao mesmo tempo eu deixei aqui um arquivinho de texto
eu tenho um dos comandos que a gente vai estar utilizando para o teste. Então, para saber se tudo está correto, a melhor coisa é chamar esse primeiro comando aqui, ó, que é o rpycam hello timeout. Então, se eu copiar esse comando, na verdade esse traço timeout, deixa eu colar ele aqui que fica mais fácil para visualizar. Então, você vai digitar rpycam hello timeout 0. Então, timeout 0 vai fazer com que a câmera ela fique ativa por tempo indeterminado. E se eu clicar em Enter, eu devo ver a câmera. Então, repare que nós estamos tendo a visualização da câmera, não repara a bagunça aqui. E aí você pode, inclusive, ver, por exemplo, aqui um bonequinho. Repara a parte do foco como é interessante, ó. À medida como eu aproximo aqui o Mr. Bean, a parte de trás ela fica um pouquinho embaçada, mas aí se eu mover ele, repara que ele volta. Ele tem um ajuste de foco automático, né, que é aquele foco motorizado, que é bastante interessante. Então, caso você tenha conseguido chegar até aqui, o setup da sua câmera está correto. Então, nós podemos voltar no terminal aqui, dar um Ctrl C, e aí ele vai parar aquela tela. Agora, vamos fazer o teste tirando uma foto. Para isso, eu vou navegar até o meu desktop e vou criar um diretório. Então, mkdir, vou colocar aqui câmera teste e vou acessar esse diretório. Então, cd câmera teste. Aí as imagens elas vão ficar aqui dentro. E para tirar a foto, o que nós temos que fazer é executar o seguinte comando. Deixa eu limpar a tela, colar aqui o comando. Então vamos lá. Eu vou digitar rpycam-still e -o para falar qual o nome da foto, foto.jpg. E aí quando eu clicar aqui, ele vai abrir o preview rapidamente e tirar a foto. Então vamos lá, vou deixar aqui o bonequinho do Mr. Bean na frente, clicar, repara que ele vai pegar, tirar a foto e fechar a janela. Então agora, se nós navegarmos até o diretório aonde nós estamos aqui, nós seremos capazes de ver a foto. Então, se eu abrir aqui, eu estou em desktop, câmera teste, aqui eu tenho a foto.jpg e aqui está a foto que eu criei. Tirei numa resolução bem alta, 4608 por 2592. Então, essa é a primeira etapa, tirar fotos. Podemos ajustar o tamanho da foto, tá? Então, deixa eu mostrar esse comando aqui. Então, deixa eu limpar a tela novamente, colar esse comando. Aqui eu tenho o mesmo rpyscan still, -o foto.jpg, então eu vou sobrescrever. E aí eu vou definir o tamanho, né, o width 640 pela altura, height 480. E aí eu tiro ao pressionar Enter, a mesma coisa acontecerá. Então se eu posicionar aqui o Mr. Bean, vamos aguardar ele tirar a foto. E vamos ver então como que ficou essa segunda foto no tamanho que eu defini. Então você repara que ele já diminuiu a foto a 640 por 480. Então é interessante fazer esse tipo de customizações. Agora, vamos falar um pouquinho de vídeo. Para gravar vídeo, deixa eu copiar esse comando aqui primeiro. O Raspberry Pi ele suporta esse formato H, o encoder H264. E aqui, se você usar o rpycam vid -t 10 secs, seria 10 segundos, né? -o, que é onde eu quero exportar o vídeo, e pressionar Enter, ele vai fazer a gravação de um vídeo por 10 segundos. E aqui vai depender muito, tá?
do hardware. Você verá que o Raspberry Pi, o 4 pelo menos, ele dá uma falhada às vezes, não fica com a imagem tão nítida, mas vamos dar uma olhada. Então ele gravou aqui o vídeo, se eu clicar para executar, vamos ver como que ele ficou. Até que ele, você vê, deu uma congelada aqui, mas isso é mais relacionado com o hardware, tá? Você até pode tentar algumas questões como overclock ou algumas outras customizações como nós veremos para tentar lidar com isso. Acredito que o Raspberry Pi 5 consiga gerar esses vídeos sem nenhum problema, mas por limitação de hardware, pelo que eu vi mesmo. Agora vamos ver um segundo teste relacionado com gravação de vídeo, onde eu vou definir o tamanho do vídeo. Então agora é o mesmo comando, tá? rpycan-vid, o "-t" por 10 segundos, e aí eu vou definir o tamanho, né? O width 1280, o height 780 e o "-o" vídeo.h264. E quando eu rodar essa execução, vamos lá, então, se eu colocar aqui Mr. Big, vamos ver como que esse vídeo vai se comportar dessa vez. Então nós fizemos um ajuste no tamanho do vídeo. Vamos ver aqui que eu gravei por cima o mesmo nome. Então você repara que o vídeo está bem menor. E aí ele deu novamente aquela falha de gravação, mas ele conseguiu gravar. Eu até vi essa outra configuração, que é um pouquinho mais para tentar explorar mesmo as limitações do Raspberry Pi em processamento, no qual ele vai fazer o mesmo comando rpycan-vid, só que ele define esse level para 4.2 para diminuir um pouquinho a performance, a qualidade do vídeo, né? "-o" para falar o nome do arquivo final, vídeo.h264, "-t" para gravar por 10 segundos, e aí tem esse traço denoise, cdn off, que isso aqui eu contei tudo lá na documentação que eu mostrei anteriormente. E o "-n" para ele não mostrar o preview. Então agora ele vai gravar o vídeo por 10 segundos sem abrir a tela de preview, vamos colocar aqui, e isso ajudaria a questão de performance, né? Que você consome menos recursos do processador. Então aqui ele deve ter feito já a gravação. Vamos ver como que ficou com essa configuração, se melhorou. Então ele tem aqui, ó, aparentemente ele sempre dá uma pequena falha em algum momento, mas ele conseguiu gravar também com esses ajustes. Feito isso, para a parte de vídeo seria mais essa demonstração. Aqui tem um outro exemplo interessante, que seria a parte de rotacionar uma imagem ao tirar a foto. Então, esse comando, que é o mesmo que nós usamos anteriormente, o rpycan-style com o "-o test.jpg", só que agora nós vamos adicionar o --rotation 180, que seria rotacionar em 180 graus. Vamos tirar uma foto assim. E o legal disso é porque, conforme você pode ver no preview, está de cabeça para baixo, é porque essas câmeras, você tem a flexibilidade de colocar na posição que você quer e você faz o ajuste para tirar a foto do lado que você quiser. Então esse teste.jpg, repara que ele tirou a foto aqui de cabeça para baixo. Depois disso, eu vou mostrar um outro recurso que é de time-lapse. Então se eu criar um novo diretório aqui, ó, mkdir, vou chamar de time-lapse, e aí eu vou dar um cd time-lapse, vou apagar aqui, deixa eu pegar este comando para nós olharmos o que ele faz. Então, time-lapse é quando você tira as fotos
sequenciais, mas de tempos em tempos, né? Normalmente você usa para vídeos que você quer ter ali por horas, para simplificá-lo em uma visualização rápida de minutos. Então aqui, ó, nessa configuração, usando novamente o RPy Steel, nós falamos o tamanho, né, -width 1920, pela altura, height 1080, menos T 10 segundos, e o time-lapse 1 segundo. E aí a saída, você coloca, nesse caso aqui, esse padrão -0, e essa anotação diz que ele vai criar um número sequencial para a imagem de até 5 dígitos. Então você conseguiria tirar aqui 99.999 fotos. Ele vai criar a numeração de modo sequencial. E aqui, conforme visto, então, o que ele vai fazer é rodar a aplicação por 10 segundos, né, gravação de vídeo ou da câmera, e a cada 1 segundo ele vai fazer uma captura. Então ele vai gravar, no caso aqui, 9 fotos, porque ele acaba dando muito exato os dados, né? Mas vamos então fazer esse teste para ver. Então, vamos lá aqui, ó, vamos ver. Você repara que ele dá as congeladas, e cada congelada dessa, que seria cada 1 segundo, ele vai tirando uma foto. E você poderia fazer essa configuração, deixar na janela, no seu jardim aí, para ficar monitorando o que acontece, né? Se eu abrir aqui o câmera teste, no diretório time-lapse, repare que nós temos agora, ó, conforme eu disse, 9 fotos. 2, 4, 6, 9 fotos. E aí você consegue ter essa sequência. E para finalizar, caso você esteja fazendo time-lapse e queira gerar um vídeo a partir dessa configuração, você pode usar esse plugin aqui do FFmpeg. Deixa eu mostrar para vocês. Esse plugin aqui dentro do diretório do time-lapse, tá? Então dou um FFmpeg -R, né? Que é R1, e aí que significa frequência, né? Que a foto foi tirada a cada 1 segundo. E aí eu passo o nome, que é o mesmo padrão de nome que eu usei anteriormente. E aí eu falo que eu quero esse vídeo a 30 frames por segundo. E aí o vídeo.mp4, que é o formato que ele irá gerar. Então você vai clicar em Enter, ele vai pegar aquelas fotos e combinar em um vídeo com 30 frames por segundo. Como são só 10 segundos de vídeo, né, 10 fotos, não vai ficar nada muito impressionante, mas caso você realmente deixe essa câmera ligada num lugar, analisando algo, você terá resultado bastante interessante. Então repare que aqui ele finalizou, e aqui esse é o vídeo final feito daquelas câmeras, do time-lapse, né? Então você tem aqui a união, você pode fazer muitas configurações. Então, para o vídeo de hoje o que eu tinha é isso, tá? Mostrar comandos básicos e introdução do Raspberry Pi Camera, que a partir daqui você consegue fazer uma programação muito mais avançada e adequada, tá? Porque você começa a integrar esses comandos, essa câmera com Python, com OpenCV, até com o TensorFlow, e começa a criar coisas mais interessantes, como detecção de objeto, detecção facial, e é isso que eu vou tentar explorar também em algum momento em outros vídeos. Então, por hora é isso, espero que você tenha gostado, e eu te vejo então no próximo vídeo. Até lá!